Fala tropa, tô na área para trazer as análises desse domingão, dia 4, tá? Onde nós temos recheado de oportunidades e de jogos para poder analisar aqui. Nesse vídeo eu vou trazer as melhores análises, os melhores jogos para se apostar, os melhores mercados. Então assista até o final, sempre deixa um bilhete aqui, tá? Se inscreve no canal porque todos os dias tem vídeos como esse para te ajudar nas suas análises e automaticamente aumentar a sua assertividade e consequentemente aumentar os seus lucros, beleza? Vamos para cima que eu já vou começar aqui com o Campeonato Brasileiro, mas antes se inscreve logo se você não se inscreveu, tá? Não me engana, se inscreve logo. Vamos crescer esse canal, beleza? Atlético Paranaense contra a equipe do Grêmio, tá? O Atlético Paranaense construiu na Copa do Brasil um excelente resultado contra o Bragantino dentro de casa, né? O próximo jogo vai ser fora de casa, mas o time também precisa se preocupar com o Brasileirão, assim como o Grêmio. O Grêmio, como é um time copeiro, o Renato é um cara copeiro, ou seja, um cara que gosta muito das Copas, eu acredito que ele vai poupar contra o Atlético Paranaense, tá? Isso aqui eu acredito, ainda não saiu confirmação de escalação, então não tenho certeza. Avalie isso antes de fazer qualquer tipo de aposta, beleza? O Grêmio provavelmente vai poupar, já que vai enfrentar o Corinthians agora, não dentro da sua casa, né? Mas como mandante do jogo. E o Atlético construiu um bom resultado. Vai jogar dentro de casa, a gente sabe que o Atlético dentro de casa é um time muito forte. Eles sabem utilizar o seu gramado sintético. É um time que tem uma volúpia muito grande nos seus jogos, né? Isso complica muito para os seus adversários. Eu gosto de algumas opções aqui para apostar, tá? Primeira opção é o gol do Atlético Paranaense, só que eu acredito que a cotação vai estar muito baixa, tá? Outra opção que eu gosto é do handicap menos 0,25, favorável para o Atlético, tá? Onde, em caso de empate, a gente perde metade da aposta. Se o Atlético ganhar, a gente tem green. Se o Atlético perder, a gente tem red, tá? Eu não acredito que o Atlético saia perdendo esse jogo aqui. O empate anula seria uma boa opção, né? Mas tá pagando um pouco, mais um empate. O handicap menos 0,25, que é o que eu falei, tá pagando muito bem, então vale a pena, beleza? É o que eu gosto desse jogo. Os outros três jogos, para mim, é a gente levar a trabalhar no live. Por que trabalhar no live? Corinthians provavelmente vai poupar aqui os atletas contra o Juventude e eu não sei se o Juventude também vai com o time titular. Se não, eu gosto sim da opção do Corinthians marcar pelo menos um gol dentro de casa, beleza? Não confio nessa vitória do Corinthians porque defensivamente é um time que está sofrendo bastante, mas eu gosto da opção do Corinthians pelo menos marcar um gol, beleza? Nesse confronto aqui contra a equipe do Juventude, mas vamos aguardar as escalações. Já o jogo do Fluminense contra o Bahia, o Fluminense poupou o time contra a equipe do Juventude pela Copa do Brasil para jogar contra o Bahia aqui titular e a prioridade tem sido essa. E eu gosto da opção do empate anula Fluminense, tá? Eu acredito que é uma excelente opção aqui. O Fluminense que está se defendendo muito bem, apesar de ter tomado esses gols pela Copa do Brasil, mas entrou com um time reserva, inclusive nem o Thiago Silva jogou, né? E para esse jogo contra o Bahia, eu acredito que o Bahia vai poupar alguns jogadores para enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil dentro de casa. Então eu gosto da opção do empate anula Fluminense, beleza? Internacional e Palmeiras também recomendo levar para o ao vivo, porque a gente não sabe se o Abel vai jogar com o time titular ou não, e ainda o Inter não tem a minha confiança. Então é um jogo que eu recomendo vocês trabalharem somente no live mesmo, beleza? No campeonato chinês nós temos o Beijing Guan contra o Shenhua, tá? É um jogo muito difícil por ser fora de casa, mas a gente está falando da melhor defesa do campeonato chinês, né? O Shenhua, ainda não aconteceu aqui o jogo do Xangai, que vai enfrentar o Taishan. Provavelmente o Xangai vai ter vencido, né? E eles estão na cola aqui do Xangai. É um time que ainda não perdeu, é um time que só tem 8 gols sofridos, e isso me impressiona muito, a quantidade de gols sofridos pelo Xangai. E por ter essa fortaleza defensiva, eu gosto da opção do empate ou Xangai, porque aqui não tem, né? Não tem, mas o empate e o Xangai seria a melhor opção. O empate anula também seria uma boa, tá? Mas o empate e o Xangai para uma duplinha seria show de bola aí, beleza? É o único jogo do campeonato chinês que eu recomendo para vocês. No campeonato croata, olho na vitória do Hajduk Split e do Osijek, tá? Olho na vitória dos dois. O Rijeka também aqui é favorito, só que é um jogo um pouco mais difícil, trabalha no ao vivo. Mas esses dois confrontos aqui, eu gosto bastante da vitória do time da casa, beleza? Dá para até fazer uma duplinha. Olho no Copenhague, porém no ao vivo, mas eu quero comentar aqui com vocês do campeonato egípcio, tá? O Al-Ahly, que é o líder agora, né? E agora também emplacou, são mais de 10 jogos consecutivos vencendo, vai enfrentar uma equipe muito frágil defensivamente. Olho na vitória do Al-Ahly no HT, tá? A vitória do Al-Ahly no primeiro tempo é bem interessante aqui, beleza? Como eu falei, o Al-Ahly junto com o Pirâmides é disparado as melhores equipes. Eles assumiram agora a liderança, tá com 2 jogos a menos e 75 pontos. E a tendência agora é ampliar isso aí. Vai enfrentar um dos piores times
da temporada, então olho na vitória HT, já que vai jogar dentro de casa. O Pirâmides vai enfrentar um time um pouco mais complicado, tá? Um time também que é muito chato. Dos últimos 10 jogos fora de casa não perdeu em 8, então é um time que pode complicar, mas o Pirâmides dentro de casa é muito forte. Olho na possível vitória do Pirâmides. Não quero recomendar vocês no pré-jogo, porque é realmente um jogo que o Pirâmides pode se complicar, mas no ao vivo é uma boa estar de olho, beleza? Vai ter Supercopa aqui na Holanda, PSV contra o Feyenoord. Cara, os jogos entre eles eu sempre fico de olho no mercado de gols, tá? Eu não quero recomendar nada para vocês porque é o primeiro jogo da temporada, mas eu acredito que vai ser um jogo movimentado ali e favorável para gols, como eu citei. Tá? O último jogo entre eles foi um 2-2, né? A gente tem alguns placares aqui de 1-0, né, do Feyenoord por essa própria Copa, 2-1, 1-1, 1-0, 2-2, 4-3. Eu gosto sim de olhar para o cenário do over 1,5, tá? Mas tá pagando pouco, então não vale muito a pena a gente arriscar, elevar um pouco mais a barra não. Pelo Campeonato Russo, e no Campeonato Russo, uma dica que eu já deixo para vocês aqui, o Campeonato Russo tem na VideBet, tá? Não tem na Bet365, em muitas casas de aposta também não tem, mas na VideBet tem, e tá pagando muito bem pro CSKA Moscou vencer o jogo, tá pagando inclusive 1,60 lá. Eu acho que é a maior cotação dentre as casas de apostas, e eu vou deixar aqui o link para vocês, beleza? Dentro de casa, o time do CSKA Moscou é muito forte, beleza? Dentro de casa. Tanto que eles venceram os últimos jogos, óbvio que aqui está mostrando somente o campeonato, os amistosos, mas no próprio campeonato russo, dentro de casa, eles são fortes demais, né? E está abaixo apenas do Zenit, a verdade é essa. Hoje as melhores equipes do campeonato russo é o Zenit e o CSKA Moscou em termos de elenco, e vai enfrentar uma equipe defensivamente frágil. Então eu gosto sim de estar de olho nessa possível vitória do CSKA Moscou, inclusive pela Copa da Rússia. No último jogo ele venceu por 3-1 aqui, tá? E cara, é bem favorito mesmo o CSKA e essa cotação me agrada, beleza? Então eu gosto bastante. Tem campeonato escocês também com o Celtic aqui, tá? Mas tá pagando muito pouco, então recomendo levar pro ao vivo. E para mim é isso, né, para hoje, um domingão aí com poucos jogos, mas jogos excelentes para a gente poder apostar. Lembrando que aguarda as escalações do Campeonato Brasileiro, né? A única que eu acredito que vai com o time titular é o Atlético Paranaense. Eu gosto do handicap menos 0,25 para o Atlético Paranaense, é uma boa, sem sombra de dúvidas. Aqui na VideBet eu deixei para vocês a aposta do CSKA Moscou, tá? Tem também a vitória do Al Ahly no primeiro tempo, que é uma boa, além de estar de olho no ao vivo nas vitórias do Osijek, Split e Copenhague também, que é uma excelente aposta, tá? É isso, galera, para hoje, que Deus nos abençoe, vamos para cima. Vou deixar aqui o link na descrição do Geração Green, beleza? O Geração Green, que é um grupo, velho, uma comunidade, onde eu compartilho muitos ensinamentos, dicas, apostas, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo. Então, o bilhete pronto eu sempre deixo no Geração Green, tá? Tanto no pré-jogo e de vez em quando eu mando também umas entradas no ao vivo lá para vocês terem esse gostinho, beleza? Então, vou deixar aqui o link da Geração Green também para você. Entra lá, é de graça, você não vai pagar nada por isso. E é um lugar onde todo apostador deve estar, isso sem dúvida nenhuma, tá? Tamo junto e vamos pra cima.